pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade diferente. Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos protocolos que eu mencionei em aulas passadas. É o protocolo DHCP, cuja sigla significa Dynamic Host Configuration Protocol, ou Protocolo de Configuração de Host Dinâmico. Basicamente, esse protocolo ele consiste em permitir que uma máquina que não possua endereço IP estático possa solicitar esse endereço para a rede e recebê-lo através de um servidor. Esse protocolo é usado praticamente todos os dias quando nós nos conectamos a uma rede, seja por Wi-Fi ou por cabo, e deixamos configurado o nosso dispositivo para obter endereço IP automaticamente. Essa configuração faz com que o nosso dispositivo solicite o endereço IP através do protocolo DHCP. Então aqui no Packet Tracer, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma configuração básica, né, de um servidor que oferecerá endereços IP quando solicitado através desse protocolo. Ok? Vamos lá. Então vou montar um cenário simples, como nós fizemos na aula passada. Então eu venho aqui no grupo End Devices, seleciono com a tecla Ctrl o primeiro elemento aqui, o Generic. Vamos colocar aqui 3 PCs. Eu venho aqui em Network Devices, escolho a opção Switch. Vamos pegar o primeiro switch aqui, 2960. E agora eu vou fazer a conexão física desses PCs ao switch. Connections, cabo par trançado de pinagem direta. Então, como foi dito na aula passada, eu posso fazer a configuração estática dos endereços IP desses PCs. Né? Basta simplesmente clicar no PC, aba Desktop, opção IP Configuration, e aqui eu coloco o IP que eu desejar. Mais informações sobre como fazer isso, assista a videoaula de demonstração do uso do Packet Tracer. Nossa aula tem como foco principal a configuração DHCP. Observe, no entanto, que se eu escolher aqui DHCP nesse momento, ele vai fazer uma requisição de endereço IP pela rede, e depois de algum tempo, ele vai mostrar aqui que houve uma falha no processo de solicitação de DHCP. Por quê? Porque não há na minha rede ainda um servidor que possa oferecer esse endereço IP. Então, para vocês entenderem, quando eu cliquei em DHCP, o meu PC ele enviou uma solicitação para a rede pedindo o endereço IP para um servidor. Porém, como não existe servidor DHCP ainda na minha rede, ele não conseguiu uma resposta. Tá? Nesse caso, o que ele faz é utilizar um endereço especial chamado APIPA. É o que está escrito aqui. Ó. A pipa está sendo usado. Tá? A pipa é uma sigla que significa Automatic Private IP Addressing, ou seja, endereçamento IP privado automático. A ideia é o seguinte, quando não há servidor DHCP na rede, para que o dispositivo não fique impossibilitado de se comunicar na rede local, então ele gera automaticamente um endereço. Tá? O endereço APIPA ele começa com esse prefixo aqui, ó, 169.254. O terceiro e quarto octetos ele gera automaticamente. Observem que, ao fazer a mesma coisa em outro PC, ele receberá um IP dessa mesma faixa. Olha só. Depois de algum tempo, eu vou deixando fazendo aqui. Vou pegar o PC5. E já vou adiantar aqui a configuração. Então, observem que os 3 PCs receberam endereços IP começando com 169.254. Ok? E se eu, por exemplo, pegar aqui o PC4 e fizer um ping em qualquer um dos outros PCs, vou fazer um ping aqui nesse PC, 169.254.133.112, né? Observe que o ping possui resposta. Reply from
significa resposta de, e o número IP que eu informei. Ou seja, o PC4 conseguiu se comunicar com o PC5. A mesma coisa vai acontecer com o PC6. Olha só, ping 169.254.32.219. Tá? Olha lá, ele conseguiu se comunicar também. Então, esse é um artifício utilizado pelo protocolo DHCP para permitir que as máquinas se comuniquem em rede local. Isso acontece quando você ativa a opção obter endereço IP automaticamente no seu dispositivo, seja ele um PC, um smartphone, e por um acaso a rede onde você se encontra não tem um servidor DHCP, ou se tiver, né, ele tenha sofrido algum problema. Então, é importante vocês terem em mente que, ainda que o nosso dispositivo obtenha o endereço IP APIPA, ele não será capaz de se comunicar com a rede externa. E aí inclua-se a internet, ou seja, no caso da falha de atribuição de endereço IP via DHCP, o seu dispositivo ele vai continuar se comunicando na rede local, porém, não será possível conexão com a internet. E essa comunicação em rede local está restrita a outros dispositivos que também tenham recebido endereços APIPA. Ok? Para que eu tenha controle acerca dos endereços IPs que serão atribuídos na minha rede, então, eu preciso adicionar um servidor. Tá? Então, vou fechar isso aqui e vamos fazer isso no nosso cenário. Aqui em End Devices, eu tenho aqui o terceiro elemento, que é exatamente um servidor. Então, eu clico e acrescento aqui na minha topologia. Vamos fazer a conexão física deles, mesma coisa, um cabo trançado de pinagem direta. E aí, eu preciso configurar esse servidor. No Packet Tracer, o servidor e um PC, eles são semelhantes do ponto de vista de funcionamento, exceto pelo fato de que no servidor eu tenho aqui essa aba Services, onde nós encontramos diversos serviços que podem ser oferecidos pelos protocolos que nós mencionamos aqui durante o curso. Né? HTTP, DHCP, DNS, entre outros. Tá? Nosso foco é o DHCP. Observe que ele tem uma versão diferente para o IP versão 6, mas nós não vamos trabalhar com isso daqui hoje. Então, eu clico aqui em DHCP e aí ele abre essa aba aqui de configuração do protocolo DHCP. Aqui em cima nós temos a possibilidade de escolha da interface de rede através da qual o servidor irá disponibilizar os endereços IP. Caso o servidor tenha duas ou mais placas de rede, ele pode atribuir endereços de faixas distintas para cada uma das placas de rede, conforme a configuração. Aqui na frente nós temos os botões para ligar e desligar o serviço DHCP. Observe que o padrão nesse momento é off. Eu vou ligar aqui de uma vez. Aqui eu posso opcionalmente configurar um nome para essa configuração. Nós vamos deixar o padrão por enquanto. Aqui eu configuro, caso queira, o gateway padrão que será atribuído aos dispositivos que solicitarem endereçamento IP. Aqui embaixo, a configuração de servidor de DNS, que também será oferecida aos dispositivos. E aqui é o que nós vamos trabalhar agora, nesse momento. Tá? Então, nessa primeira linha, eu vou configurar o endereço IP de início. Então, a ideia é o seguinte: eu vou configurar no meu servidor um intervalo de endereços IP que eu desejo que seja atribuído às máquinas que fizerem solicitação de endereço IP automático. Vamos considerar que na nossa rede a gente vai distribuir endereços IPs da faixa 192.68.0. Então eu coloco aqui 192.168.0 e informo aqui qual é o valor da parte final do primeiro endereço IP que vai ser atribuído quando solicitado. Vamos colocar aqui o valor 1. Tá? A máscara de subrede eu configuro conforme a minha necessidade. Eu vou colocar aqui o padrão da máscara para a classe C, que é 255.255.255.0. E aqui eu vou dizer qual é a quantidade de usuários
que vão receber endereços IP na minha rede através da configuração dinâmica. A quantidade máxima de dispositivos. Vamos colocar aqui para efeito de exemplificação, apenas 10. Ok? Como o server pool já é uma configuração pré-existente aqui, eu vou simplesmente salvar. Observe as informações que eu digitei sendo colocadas aqui. Caso eu queira estabelecer outros intervalos de endereços, chamados de pool de endereços, basta eu clicar em ADD, acrescentar e fazer a configuração semelhante. Tá? Bom, por enquanto é só isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar isso aqui, vou retornar a um dos meus PCs, IP Configuration. Observem que ele está usando aquele endereço APIPA. Eu vou voltar aqui para estático e pedir para que ele faça uma seleção de endereço IP. Observe que falhou novamente, tá? E aqui eu sei o motivo. Eu não configurei o endereço IP para o servidor. Ele vai atribuir endereços IP automaticamente, porém, ele precisa ter o endereço próprio dele configurado estaticamente. Vou fechar isso aqui, vou voltar no servidor, e eu venho aqui na aba Desktop, IP Configuration. Lembra que eu falei que o servidor se comporta de maneira semelhante a um host? Vamos colocar aqui. O número desse servidor eu vou configurar como sendo 92.68.0.254, o último IP permitido dessa faixa. Agora, eu volto lá no PC6 e repito a operação. Ele vai fazer a requisição e observe que agora a resposta mudou. A requisição de DHCP foi concluída com sucesso. E observe que ele atribuiu um número IP daquela faixa que eu configurei. Essa atribuição ela é aleatória. Eu disse que o primeiro IP seria o 92.168.0.1 e ele ofereceu aqui o número IP final 3. Na minha configuração, eu informei que seriam no máximo 10 IPs. Então, o intervalo vai de 92.168.0.1 até o 92.168.0.10, ou seja, esse endereço IP está dentro do intervalo configurado. Vem aqui no PC4, faço a mesma coisa. Ele pegou o primeiro endereço do intervalo, vem aqui no PC5 e ele já renovou a configuração de endereço IP e já está com o IP final 2. Certo? Observe que ao fazer um ping nos endereços que foram atribuídos, 92.168.0.1, eu tenho resposta da máquina que usa esse endereço IP. Final 2, olha só. Final 3. E também posso fazer ping no servidor. Final 254. Ok? Bom, pessoal, o objetivo dessa videoaula era apresentar de uma maneira sucinta as configurações básicas de um servidor DHCP. Nas próximas aulas estaremos falando sobre outros tipos de servidores. Um abraço e até lá!